Na lição desta semana, vimos que o apóstolo Paulo estava preocupado para que os colossenses ficassem completos em Cristo. Isso é, que depositassem integralmente a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Ele estava preocupado também com a infiltração de falsos mestres, de falsos ensinos na igreja. Vejamos a sua declaração em Colossenses 2:1. Quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Qual era a luta de Paulo pelos colossenses? Outros versos, outras traduções deste mesmo verso diz assim: tenho me esforçado muito por vocês. Tenho lutado em oração por vocês. Tenho trabalhado duro por vocês. Essa luta demonstrava a ansiedade de Paulo, a preocupação de Paulo para com seus filhos na fé na igreja de Colossos. A palavra grega traduzida como luta foi usada em outros trechos em referência a uma luta contra a oposição humana ou espiritual. Veja 1 Tessalonicenses 2:2. Apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Não era fácil, irmãos, apresentar o Evangelho naquele primeiro século. Era preciso luta, era preciso esforço. Nesse contexto, ela foi empregada para descrever o trabalho incansável do apóstolo, uma luta e um esforço intenso pela propagação, crescimento e fortalecimento da fé, como objetivo da sua missão. O termo luta provém do contexto esportivo, mais especificamente das competições atléticas, sugerindo a ideia de esforço extremo. Nós vemos hoje ainda, numa das modalidades de esporte das Olimpíadas, a luta olímpica, que mostra o esforço dos atletas para vencer, para sobrepor a dificuldade. Esses dados indicam que Paulo não considerava o enfrentamento de falsos ensinos como algo de pouca importância. E nós deveríamos considerá-lo assim? Muito provavelmente, por meio do seu combate ou da luta em favor dos colossenses, Paulo quis dizer que as suas orações eram por eles. Paulo orava para que o coração deles estivessem fortalecidos, a fim de que não fossem enganados por falsos ensinamentos. Ele desejava que eles permanecessem vinculados em amor, quer dizer, unidos em amor, e tivessem toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus em Cristo. O desejo de Paulo é que eles conhecessem o mistério de Deus, o plano da salvação, o Evangelho, que eles conhecessem o Senhor Jesus Cristo, que eles se completassem no Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses, Paulo desejava que seus ouvintes tivessem o conhecimento. Que conhecimento ele queria que tivesse? Vamos ver no texto de Colossenses, Colossenses 1:6. Conhecessem a graça de Deus na verdade. Mas ainda, Colossenses 1:9, conhecessem a vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:27, conhecessem a riqueza da glória do ministério entre os gentios, Cristo em vocês, a esperança da glória. Ainda em Colossenses 2:2, conhecessem o mistério de Deus em Cristo. O conhecimento de Deus vem da sua palavra, tanto hoje como no passado. Paulo mostrou que o antídoto contra os falsos ensinos é o conhecimento de Deus e de Cristo. Esse conhecimento provém da palavra de Deus, como Paulo deu a entender em Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Isso é o que Paulo desejava para a sua igreja, para as suas igrejas. Isso é o que o Senhor Deus deseja para as suas igrejas hoje, é o que deseja para a nossa igreja. Que Cristo habite ricamente no nosso coração. Que nós nos aconselhemos mutuamente com toda a sabedoria. Que louvemos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é o processo de conhecimento, de estar completo em Cristo. Esse é o processo de santificação.
crescer no conhecimento de Cristo e na sua bondade, crescer na obediência, crescer na lealdade, crescer na certeza da vida eterna. Completar-se em Cristo é estar totalmente dedicado ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o estudo dessa semana nos motive para que busquemos estar cada vez mais completo no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado pelo estudo que tivemos nessa semana, do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, onde ele instruiu a igreja no sentido de não buscar a salvação em realizações humanas, mas somente no Senhor Jesus Cristo, em confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo, em conhecer o Senhor Jesus Cristo e completar-se no Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa para que possamos viver dessa maneira, que os nossos caminhos, a nossa vida possa demonstrar isso e que sejamos felizes por isso. Saber que a nossa salvação está unicamente no Senhor Jesus. Nos abençoa, portanto, que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero que todos sejam felizes amanhã na escola sabatina. Encontrem suas classes, seus professores, os irmãos da igreja, seus parentes, filhos, netos. Sábado é um dia da alegria, irmãos. O Senhor designou o sábado para que fosse um dia feliz, um dia destacado dos outros, um dia santo. E é este sábado, irmãos, neste sábado, que nós queremos conhecer um pouco mais do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Sábado é um dia da alegria. Portanto, seja feliz.